E nós então vamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Eu convido então a amada igreja que possa localizar este texto. Eu vou fazer a leitura. Os versículos 17 do capítulo 3 até o primeiro verso do capítulo 4. O apóstolo Paulo esteve nessa cidade, foi a primeira cidade da Europa que ele visitou. Após uma visão que ele teve, o Espírito o constrangeu a passar para o lado da Macedônia, e lá estando, ficou um tempo, vivenciou uma experiência interessante na casa de uma mulher chamada Lídia, e ali em Filipos vivenciou uma experiência muito forte com aquela igreja, com aquela comunidade. E Paulo menciona os laços de amor, de amizade e de saudade que ele tem desta comunidade. Penso que reflete um pouco a realidade do que estamos vivenciando neste momento. Eu à distância, sentindo saudade, apreço, amor por esta comunidade. E Paulo então escreve: irmãos, sede imitadores meus e observai-os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Quero dar um título a esse estudo: as marcas do cidadão dos céus, ou da cidadã dos céus. Quando eu era criança, e possivelmente muitos aqui que cresceram na igreja, nós entoávamos uma canção que dizia que o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou avistar, pois céu é um lindo lugar. E havia ainda um descante que dizia: eu quero ir lá. E lembro que na minha infância nós cantávamos muito canções que falavam a respeito do céu. Percebo que hoje em nossas igrejas nós cantamos pouco a respeito desta realidade. A verdade é que aquele que está em Cristo já é um cidadão dos céus. Sua cabeça está nos céus, embora viva aqui. Nós somos seres espirituais vivendo no meio da humanidade. Nós não somos mais humanos esperando sermos transformados. Não, Cristo em nós é a esperança da glória, e a eternidade nós começamos a viver aqui. Essa é uma convicção que temos. Portanto, aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, e nós então vivenciamos aqui um pedaço do céu. Quando nós estamos em Cristo, nosso casamento é para ser um pedaço do céu. Nosso relacionamento com amigos, com irmãos, com familiares, com os nossos filhos, com a igreja, é para ser um pedaço do céu. Mas percebo que nem sempre é assim. E neste texto o apóstolo Paulo aborda um pouco, falando de sua própria vida, de quais são algumas marcas deste cidadão, deste homem, deste forasteiro, desta mulher, que já está em Cristo, e que vive, portanto, uma vida espiritual. Sua mente já é uma mente renovada, restaurada, o Espírito do Senhor já habita em nós. Nós queremos viver aqui e muitas vezes queremos pensar no céu como se fosse o nosso destino. E de fato nós queremos ir morar no céu, mas não vivemos como se de lá fôssemos. Nós já somos do céu, nós já somos de Deus, nós já temos um novo viver, nós já temos um novo caminhar. E nós temos essa esperança: não, eu vou para a glória, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas a vida celestial, a vida espiritual, esta vida divina começa aqui. E ela tem algumas marcas.
Eu não quero aqui dar um recado ou dar uma receita pronta, 7 passos para isso, 10 passos para aquilo, mas eu penso que o cidadão dos céus tem algumas marcas, algumas convicções, e que o apóstolo Paulo explica de uma maneira muito tranquila neste texto. E uma primeira marca do cidadão dos céus é que os cidadãos dos céus, ele serve de modelo. Veja o que ele diz no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha quanta responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, e também no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala essa mesma frase: sede meus imitadores, exorto-vos para que sejam meus imitadores. E em determinado momento ele diz assim: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. Olhem para mim, porque olhando para mim, vocês vão estar olhando para Cristo. Nós poderíamos dizer isso para os nossos filhos? Filhos queridos, olhem para mim, porque olhando para mim, vocês vão estar contemplando como por imagem, no espelho, vocês vão estar contemplando Cristo. Será que poderíamos dizer para os nossos colegas de trabalho, você que exerce um cargo de chefia, ou um cargo de submissão, você poderia dizer assim: sejam meus imitadores, imitem a minha conduta na sociedade, imitem a minha conduta na hora de pagar as contas, imitem a minha conduta na hora de me dirigir às pessoas, conversar francamente, mesmo em momentos de divergências, sejam meus imitadores. Pois uma das marcas do cidadão dos céus, daquele que já está em Cristo, é ele servir de modelo. O grande evangelista Moody, do século XIX, um dia ele disse assim: se Cristo estiver em sua casa, os seus vizinhos logo perceberão. Se Cristo está em nós, e se nós estamos em Cristo, as pessoas precisam olhar para nós como modelo a ser seguido. E com isso eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, não. A despeito do exemplo de Davi, um réu confesso, ao exemplo do próprio apóstolo Paulo, que não era um homem perfeito, mas ele disse: olhem para mim, sigam os meus passos. Vocês conhecem o Danielzinho, daqui a um pouco ele deve estar por aí, a Beatriz está bem aqui, e de vez em quando eu falo para o Daniel: Daniel, imite o papai, siga o exemplo do papai. E com isso eu não estou dizendo que sou perfeito, queridos, por favor, vocês me conhecem, alguns conhecem até na intimidade. Não somos perfeitos, mas se queremos seguir os passos de Cristo, a orientação do apóstolo Paulo, e de fato viver como cidadão dos céus, nós precisamos servir de modelo. E mais do que nunca, a sociedade espera isso de nós, e às vezes nos cobra. No mundo da política hoje, nós percebemos hoje, principalmente no meio evangélico, tantos que se dizem evangélicos, mas dão tão maus exemplos. Estamos vendo pessoas sendo presas para lá e para cá. Nós precisamos dos cidadãos dos céus, que têm a cabeça lá na glória, pensam nas coisas do alto, mas que reflete na sociedade, no dia a dia, um exemplo inspirador, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: eu quero seguir o exemplo desta pessoa. Uma segunda marca deste cidadão é que ele chora pelos perdidos. Olha os versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Percebe que o apóstolo Paulo, ele está aqui criticando, exortando, motivando as pessoas a não ficarem com a cabeça totalmente focada nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. E parece que no versículo 17, ao se apresentar como modelo, parece-me que nos versos 18 e 19 ele está mostrando um contraste, o contrário daquilo que ele pensa ser o correto. Exemplo, versículo 19, o destino deles é a perdição, enquanto ele prega que o destino dos que estão em Cristo é a salvação. Ele diz que o Deus deles é o ventre, enquanto ele fala do Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O meu Deus é o Deus que criou todas as coisas, cujo nome, desde a antiguidade, é um nome indizível.
incomensurável, um nome que somente os que creem conseguem perceber a sua grandeza, o grande Yahvé. Este é o meu Deus, porém o Deus dos que não são cidadãos dos céus, o Deus deles é o ventre, e a glória, a minha glória é a de Cristo, a glória deles está na sua infâmia, porque a cabeça está aqui. E essa expressão ventre, infâmia, dá-nos a impressão de que eram festas onde a orgia e a comilança e a bebedeira era coisa liberada, era coisa realmente que era da prática deles, o ventre. Sabe quando você olha para alguém, aquele fulano olha muito para o próprio umbigo? É disso que o apóstolo Paulo está falando. O Deus deles é o ventre, é tudo para mim, é tudo para o meu deleite, é tudo para o meu usufruto. E como nós temos cidadãos dos céus que se confundem e às vezes querem tudo para si. E nós não estamos por aqui para exigir coisas para nós, mas para fazer coisas para os outros. E o apóstolo Paulo diz, se referindo a estas pessoas como inimigos da cruz de Cristo, e por isso ele chora por essas pessoas. Essas pessoas que estão sem Cristo, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a infâmia, essas pessoas são dignas de choro, de compaixão, e não de acusação e ataque. Você e eu convivemos com pessoas incrédulas o tempo todo. Talvez você tenha convivido com alguém antes de vir para a igreja, seja no trânsito, no condomínio, na portaria ou dentro de casa. Essas pessoas estão ao nosso redor. E às vezes nós temos uma atitude muito hostil, fazendo essa separação entre nós e eles, como se eles fossem menor do que nós, enquanto a Bíblia nos ensina que nós temos de considerar os outros superiores a nós mesmos. E o apóstolo Paulo então chora. E se você perceber o contexto da carta aos Filipenses, não é um choro de ira, não é um choro de indignação, não é um choro de raiva, de ódio, é um choro de compaixão. Porque eles estão dizendo que essas pessoas, e às vezes dá-nos até a impressão de que ele diz que são inimigos da cruz de Cristo, os próprios religiosos, os fariseus, dos quais ele mesmo era um. Ele foi criado num ambiente farisaico por causa de sua família. E ele explica isso, e ao dizer, não, nós precisamos tratar essas pessoas com zelo, com carinho, e ele chora. Muitos andam entre nós, existem pessoas entre vocês, na igreja aqui de Filipos, e digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo, não são inimigos pessoais. O apóstolo Paulo, em determinado momento de seu ministério, escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a respeito da armadura de Deus. E ele coloca ali os 6 itens da armadura: a sandália, o escudo, a espada, o capacete, o cinturão, a couraça, e ele coloca tudo como itens espirituais. Ele não coloca uma espada de aço fundido, fina, lâmina cortante, não. A espada é a palavra, a espada do Espírito. O capacete não é cultura, não é sabedoria, ciência, o capacete é a salvação. Os salvos se protegem. Mas ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Cristo, poderosas em Deus. E é por isso que a nossa guerra não é contra pessoas. Por isso, todas as vezes, quando você se dirige a alguém, por pior que seja o motivo, no sentido de provocar ali uma guerra, ou de receber ali uma guerra, você está equivocado. Nós estamos equivocados quando guerreamos contra as pessoas, porque a nossa guerra é contra principados e potestades, contra este mundo tenebroso que o inimigo faz questão de utilizar para destruir, para perseguir inclusive os fiéis. Mas a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas. Os perdidos, os incrédulos, merecem o nosso apreço, o nosso respeito, o nosso choro. Precisamos de igrejas que chorem pelos perdidos. Precisamos de evangélicos que se dizem de fato evangélicos, cristãos, crentes em Deus, que choram por aqueles que ainda não entenderam a cruz e a ressurreição. Uma terceira marca é que o cidadão dos céus sabe o seu endereço. Versículo 20: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui, mas a pátria dele é lá.
Nós estamos aqui, mas a nossa pátria é lá. O nosso endereço é lá. Lembro-me quando a Bruna, minha cunhada, que está aqui hoje, irmã da Camila, foi para Portugal para estudar, fazer uma pós-graduação. Meu sogro, pastor Paulo Palhão, hoje pastor da 5ª IPI de Londrina, deu recomendações, e eu me lembro que depois a Bruna de Londrina veio para Sorocaba, e daqui foi até São Paulo, para de lá tomar o avião para Lisboa, onde foi passar alguns anos lá. E eu me lembro que o pai e a mãe, meu sogro e minha sogra, diziam para ela o tempo todo: Bruna, se nada der certo lá, lembre-se, você tem um endereço. Quando aquele filho pródigo, e com isso não estou dizendo que minha cunhada foi uma filha pródiga, pelo contrário, casou-se com Miguel Mateus, um português distinto, um homem de Deus, está aqui hoje, nossa irmã, nossa amiga, companheira. Mas o filho pródigo, quando saiu de casa, vocês conhecem a história, no momento do aperto, no seu coração ele pensou: eu tenho um endereço, eu não preciso ficar sofrendo longe do meu pai, porque o meu pai tem delícias para mim. O meu pai, por mais às vezes austero que possa parecer ser, o meu pai tem o melhor para mim. É assim que nós devemos pensar, que a nossa pátria está nos céus. Eu poderia dizer hoje que meu endereço está em Londrina. Não, eu moro ali porque eu não posso ainda morar no céu. E o apóstolo Paulo, repetidas vezes, ele disse: olha, eu estou aqui por causa de vocês, mas se eu pudesse escolher, eu já ia logo para a glória. E nós não pensamos assim, e é por isso que nós preservamos tanto as coisas daqui. Trabalhamos para enriquecer, para ficar bonito, para andar bonito, para ficar bem na foto, para impressionar pessoas, para adquirir reconhecimento, poder, status. Isso são coisas terrenas. O cidadão dos céus, na verdade, ele não vê a hora de ficar perto do Cristo, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vivemos aqui 70, 80, 90 anos, e vamos passar a eternidade lá. Precisamos aproveitar, sim, enquanto Deus nos deixa aqui. Precisamos que cada dia valha a pena. Cada dia, cada encontro, cada reunião, cada conversa, cada olhar precisa valer a pena, porque você está aqui de passagem, e depois que você for embora, o que deixa é o legado. Herança é o que se deixa para as pessoas. Legado é o que se deixa nas pessoas. O cidadão do céu sabe que ele está aqui por um tempo, mas ele vai logo para a glória. Por isso que ele precisa aproveitar as oportunidades, fazer amigos, evangelizar, falar do amor de Jesus, vivenciar este amor, fazer com que a sua estada valha sempre a pena, sua passagem nunca é despercebida. Pelo contrário, eu e você temos um endereço, mas enquanto estamos aqui precisamos marcar as vidas, em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, o cidadão dos céus estimula o serviço e em amor. Ele faz isso porque tem uma convicção. Versículo 1 do capítulo 4: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. E percebe que antes de ele estimular o serviço, ele relembra a respeito do amor. Ele diz assim: meus irmãos, vocês são amados, eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, porque enquanto eu estive aí em Filipos, eu compartilhei do evangelho do reino com vocês, e vocês estão aí vivenciando este evangelho, vocês estão aí servindo a Cristo, vocês são a minha coroa. O evangelho chegou a nós no Brasil por conta deste episódio de Filipos, porque foi o evangelho da Europa que chegou na América, que chegou no Brasil. Paulo está se dirigindo a estas pessoas dizendo: permaneçam firmes. E parece até que ele entendeu o recado, porque Barnabé, seu discipulador, uma vez foi enviado pela igreja de Jerusalém para pastorear por um tempo a igreja que estava se firmando ali em Antioquia. E ali a igreja cresceu, e ali muitos foram convertidos ao evangelho da graça. Mas Barnabé
foi até Tarso para buscar Saulo, para buscar este Paulo. E ele ali discipulou, e ele pagou um preço, e ele fez com que realmente as coisas acontecessem. E Barnabé pagou um preço por Paulo. Paulo está pagando um preço pela igreja de Filipos, e ele entendeu o recado. Eu quero me dirigir aqui aos queridos irmãos presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministério, pessoas que amamos, que queremos bem. Ouçam o apóstolo Paulo dizer: vocês são a coroa, vocês são a alegria, vocês estão carregando o piano, vocês estão servindo com alegria, vocês estão servindo, fazendo a história acontecer. Daqui 20 anos, o que dirão a teu respeito? Daqui 30 anos, o que dirão daquela época em que você liderou, em que você deu aula, em que você cuidou de um pequeno grupo? O que dirão a respeito do teu ministério, da tua vida? Você é a alegria, você é a coroa do pastor, da equipe pastoral. E o apóstolo Paulo está dizendo para cada um de nós nesta manhã: permaneçamos firmes. O cidadão dos céus, ele não titubeia, ele não pensa duas vezes, ele faz o que tem de ser feito e faz com convicção. Quero terminar mencionando um texto correlato de 1 Pedro. Não precisa abrir a sua Bíblia, estou concluindo. Mas os versos 11 e 12 do capítulo 2 diz assim: amados, exorto-vos, ou seja, motivo-os, como peregrinos e forasteiros que sois. Ele não está conjugando o verbo no futuro. Vocês são peregrinos e forasteiros, assim como Paulo disse que nossa pátria não está nos céus, não está aqui, está nos céus. Ou seja, se a nossa pátria é nos céus, estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Motivo vocês a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É como se Pedro, a exemplo de Paulo, dissesse: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que mantenham exemplar o vosso procedimento, e que vocês façam isso para a glória de Deus. Somente quem está em Cristo consegue viver nesta dimensão. Somente quem está em Cristo consegue educar filhos nesta dimensão, fazendo com que as pessoas observem o nosso bom exemplo, o nosso exemplar procedimento, as nossas boas obras. E é o próprio Cristo quem disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Que a glória não seja nossa, que a glória seja do dono de tudo, e que em Cristo nós possamos marcar a vida das pessoas e dizer: eu sou cidadão dos céus e meu exemplar procedimento glorifica a Deus. Podemos dizer esta frase juntos? Vamos? Eu sou cidadão dos céus e meu exemplar procedimento glorifica a Deus. Amém. Deus seja louvado, pastor.